Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira às 7 horas da manhã. Já as reprises você poderá encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e vai ter todos os nossos vídeos, isso mesmo, todos os nossos vídeos. Ou você pode entrar no Facebook, lá também vai ter os links de todos os nossos programas e lá mesmo poderá fazer uma pergunta para nós, caso você tenha uma pergunta ou até mesmo uma sugestão. É mais fácil o WhatsApp? Então você pode nos enviar uma mensagem. O telefone é 16 99299 9452 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e tenho muita alegria em compartilhar a palavra de Deus. Já por 3 programas nós falamos a questão do preterismo ou futurismo em Apocalipse. Nós paramos no último programa em Apocalipse capítulo 2, no verso 12. E hoje vamos dar continuidade então a partir da igreja em Pérgamo. Antes da continuidade, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, que possamos fazer isso de uma forma eficiente, sendo orientados pelo Teu Espírito Santo e alcançar as pessoas que necessitam dessas palavras. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Antes de começarmos a tratar sobre esse assunto no nosso programa, eu vou mandar um abraço para Poliana Aquino, que fez uma sugestão, uma pauta aqui para o nosso programa. Ela disse o seguinte: a paz do Senhor, gostaria que vocês esclarecessem o capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, em específico, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. O questionamento dela, então, é envolvendo o pastoreio, ou o trabalho das irmãs, né, das mulheres nas igrejas. E na sexta-feira nós vamos tratar sobre esse assunto. Então, um abraço, Poliana Aquino. Nós vamos tratar, sim, sobre o assunto que você propôs para nós. Mas agora, então, vamos continuar o nosso assunto sobre preterismo ou futurismo. Paramos aqui na carta à igreja em Pérgamo. É com você, José Alder. Vamos fazer a leitura do texto. Começa em Apocalipse capítulo 2 e versículo 12, que diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicasse. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então esta é a carta que foi enviada à igreja de Pérgamo. E nós vamos perceber em todas as cartas que o Senhor Jesus, ele usa como exemplo a própria história da igreja, da cidade, perdão. Então, muitas coisas que aconteciam nas cidades era usada pelo Senhor Jesus para fazer aplicações espirituais. Então é importante a gente lembrar alguma coisa a respeito de Pérgamo. Bom, na cidade de Pérgamo, nós podemos ver vários cultos idólatras, mas falando um pouquinho das características da cidade, segundo os historiadores, a cidade de Pérgamo, ela ficava no alto de uma colina cônica. Então de longe você podia ver aquela cidade no alto, uma cidade bonita, uma cidade esplendorosa.
alguns comentaristas, alguns historiadores do passado falam a respeito da beleza de que era a cidade de Pérgamo, imponente, alta, né, como uma cidade real. E lá na cidade de Pérgamo ficava a 25 quilômetros do mar Mediterrâneo, e lá da cidade você poderia enxergar o mar que estava a 25 quilômetros ali. Houve no passado da cidade de Pérgamo uma batalha contra os Gálatas, e os Gálatas tentaram invadir essa cidade e não conseguiram. E eles ficaram muito felizes e orgulhosos pela batalha. E para que eles comemorassem, tivessem uma lembrança desta batalha, deste feito de impedir que esses bárbaros entrassem ali em Pérgamo, que era a capital da província da Ásia, ainda no Império Grego, eles erigiram um altar ao deus Zeus, né? E esse altar ficava em frente ao templo da deusa Atena. Então, a cidade de Pérgamo tinha o templo de Atena e também tinha o altar a Zeus, que lembrava esta batalha. Esse altar ficava no alto do montículo de uma colina cônica a 250 metros de altura. E o altar em si tinha 14 metros. E a forma desse altar era a forma de um trono. E agora, o que é curioso a respeito dessa cidade é que o João diz que essa cidade era onde estava o trono de Satanás. E muitos acreditam que a forma, né, do altar de Zeus era que está descrita aqui como o trono de Satanás. Porque todo mundo não esquecia disso. Porque naquele altar se queimava sacrifícios diários, e a fumaça desse sacrifício subia constantemente. E ninguém esquecia que ali existe um altar de Zeus em frente à deusa Atena. Mas não é somente por isso, né? Acredito que essa cidade é conhecida como onde está o trono de Satanás. Naquela cidade também havia um deus chamado Esculápio, alguns chamam de Asclépio, e Esculápio é conhecido como o deus curandeiro. E naquela cidade também existia uma escola de medicina, e as pessoas da antiguidade corriam todas para Pérgamo para serem curadas, né? E muitas vezes essas curas eram atribuídas ao milagre feito pelo deus Esculápio. E esse deus Esculápio, ele tinha como representação uma serpente enrolada em uma haste, que até nos dias de hoje é o símbolo da medicina. Você vai ver que vários médicos colocam aquele jaleco com uma serpente enrolada em uma haste. É uma referência ao deus Asclépio ou deus Esculápio, que existia em Pérgamo, e as pessoas iam até lá para serem curadas. Mas seria por isso que Pérgamo é conhecida como o trono de Satanás? O que isso significa, né? Eu acredito que não. Mas os cristãos que ali moravam, sem dúvida nenhuma, tinham calafrios ao ouvir eles chamarem uma serpente de Salvador, porque eles atribuíam esse título de Salvador também ao deus Esculápio. Imagina como os cristãos se sentiam nesta época. Mas temos visto aí várias idolatrias. A idolatria a Esculápio, a Zeus, a deusa Atena. A cidade de Pérgamo também, como capital da Ásia, ali naquela ocasião, e permaneceu sendo capital por 400 anos, esta cidade também era o centro do culto ao imperador. Ali as pessoas também tinham o seu costume de oferecer uma pitada de incenso ao imperador e dizer: César é o Senhor. Então, eles poderiam cultuar várias divindades. Eles podiam cultuar o seu Deus, ter em casa várias divindades. O Império Romano não se importava com isso. O importante era o quê? Era você chegar lá e queimar uma pitada de incenso ao imperador e dizer: César é o Senhor. Então as pessoas diziam: eu faço isso, é somente uma jura de lealdade ao imperador, e depois eu estou livre para adorar o Deus ao qual eu acredito, né? Os cristãos não faziam isso. Jamais eles iam admitir que existia um Senhor além do Senhor Jesus Cristo, né? E naquela cidade, então, como sendo capital, ela era o centro do culto a César. E era um perigo muito grande para os cristãos ali. Por quê? Eles não se submetiam a queimar incenso, ao culto ao imperador, por isso eles eram considerados pessoas desleais ao Império Romano. E vamos lembrar que na antiguidade, vários povos que foram, até desejaram ser conquistados por Roma.
Porque quando Roma vinha, ela trazia a chamada Pax Romana. Então, aqueles lugares que eram tumulto, que tinha violência, que era bárbaros, habitado por bárbaros, passava a ter uma certa civilidade. E quando os romanos chegavam, eles chegavam também com a paz, com organização, e muitas pessoas então passaram a adorar Roma, né? E o seu imperador, que encarnava o espírito de Roma, como um deus. E olhava para os cristãos, que não eram leais, que eram não considerados leais ao imperador, porque não estavam dispostos a queimar uma pitada de incenso ao imperador. Então eles eram perseguidos e os cristãos estavam sempre sob ameaças de morte. Então o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E diz que conhecia as obras deles, mas é onde habitas, né, que é o trono de Satanás. Ou seja, naquele lugar Satanás tinha uma grande influência. E o que os cristãos iriam fazer diante disso? Qual que é a máxima do cristianismo? Segundo William Barclay, um comentarista, ele disse que os cristãos não fogem, os cristãos conquistam. Agora, os cristãos eles devem representar a pessoa do Senhor Jesus aonde habitam. E vejam que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é nós que temos que fugir dele, é ele que tem que fugir de nós. O nosso papel é nos sujeitar a Deus e sermos testemunhas de Deus onde quer que nós estejamos. Nós sempre ouvimos as pessoas dizer: mas eu habito num lugar difícil, as pessoas têm um coração duro, às vezes aqui não é legal para ser um cristão, vou arrumar outro trabalho porque a influência do lugar onde eu trabalho não é legal. Bom, mas os cristãos não podem agir dessa forma. A máxima do cristianismo é conquistar. Se os cristãos tivessem fugido de todos os lugares onde enfrentaram perseguição, nós não teríamos conquistado o que conquistamos até o dia de hoje. Então Deus quer que nós sejamos fiéis onde nós habitamos. Deus quer que nós sejamos suas testemunhas mesmo em circunstâncias que não são favoráveis. Aí ele cita um personagem conhecido da igreja, da história daquela igreja, dizendo que eles retiveram o seu nome e não negastes a minha fé. Aí ele fala: ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Agora, o interessante, Rafael, é que Pérgamo significa casamento. E quando nós lemos o final do versículo 13, parece que a perseguição havia ficado no passado. Porque ele cita a sua fiel testemunha Antipas, que foi morto entre eles no passado, onde Satanás habita. Então o que nós vamos ver aqui é que vai se estabelecer em Pérgamo uma doutrina que vai ensinar os cristãos a se misturarem com o mundo. E como consequência disso, os cristãos passam a receber não a perseguição do mundo, mas o favor do mundo. E assim parece que a perseguição escapa. Agora, Antipas, segundo Tertuliano, ele foi morto sendo colocado dentro de um boi de bronze e, estando ele dentro do boi de bronze, eles colocaram fogo ali e esquentaram, então mataram Antipas ali naquele lugar. É muito legal a gente entender como os cristãos viviam nessa época. Eles não adoravam o imperador como um deus. E isso, como José Aldair disse, era um costume e era uma lei. Era uma lei. Deveria-se adorar o imperador como um deus. O imperador não tinha ciúmes dos outros deuses, porque os outros deuses eram seres imaginários, né? Faziam estatuetas, né? Onde mostrava ali a cabeça, né? O peito daquele imperador e até das divindades. Mas o imperador era real. Então, o termo utilizado para adoração ao imperador era Kyrios. O mesmo termo que o cristão oferecia a Deus, era Kyrios também. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, a referência a Cristo dentro da igreja era Kyrios. Ele é nosso Senhor, nosso governador, o nosso imperador. Então, apenas um governador, um imperador nosso, que é o Senhor Jesus Cristo. Já o governador, o imperador César, Nero, Diocleciano, Vespasiano e por aí vai. Esses imperadores são seres carnais, humanos e que um dia iriam cair. E caiu. Todos eles caíram, todos eles morreram. Agora o Senhor Jesus Cristo continuou. Se vocês pesquisarem, até no site, no Clica Aqui Não, www.clicaquinão.com.br, lá tem história de Plínio
a epístola de Plínio a Trajano, onde o jovem, ele não entende por que o governador, ele está ordenando matar os cristãos. Porque quando ele foi estudar o cristianismo, ele entendeu que o cristianismo era bom. O cristianismo cuidava das pessoas idosas, ajudava os mendigos, então o cristianismo era muito bom para a sociedade. E o jovem, ele era realmente chamado de jovem Plínio porque ele era jovem, tinha ali seus 17, 18 anos, por aí. Esse jovem, ele não entendia por isso, porque o cristianismo não faz mal para ninguém. Eles são submissos à autoridade, eles apenas não adoravam o imperador como um deus. Aliás, ele deixa muito claro, registrado na sua epístola, que eles adoravam o Jesus como um deus. Então eles saíam, né, para outros lugares, em igreja, em grupo, para adorar esse Deus. E muitos morriam. Quando os soldados chegavam até esses cristãos para poderem perguntar se eles eram cristãos ou se eles iriam adorar o imperador. E muitos desses cristãos preferiam a morte. Então ele mesmo considerava esses cristãos como os verdadeiros. E ele mesmo faz uma distinção. Havia alguns que não entendiam muito bem no cristianismo, mas entrava dentro desse grupo religioso chamado cristianismo, né? Aqui eu abro aspas e fecho aspas. Então, ele entendia que muitos entravam no cristianismo por achar interessante, legal, tal. Mas quando era para adorar o imperador, eles adoravam e largavam e abandonavam o cristianismo. Agora, os cristãos de verdade, esses preferiram a morte do que adorar o próprio imperador. Ou seja, ser um cristão em Pérgamo era perigosíssimo. Então temos visto aqui que este lugar era o trono de Satanás, onde Satanás habita. Então Satanás exercia uma influência muito forte. Citamos o culto a Zeus, também a Atena, o culto a Esculápio, né, o deus da medicina. Mas tem um detalhe também com respeito a Pérgamo que é interessante falar. Na noite em que os persas invadiram a Babilônia, diz historiadores o que aconteceu. Todo o clero da religião babilônica fugiu naquela noite e se instalou em Pérgamo. E lá em Pérgamo, o sacerdote da religião babilônica foi chamado pelo imperador de Pontífices Máximos. Então nós estamos vendo aí que todo o sistema babilônico entra no Império Romano por intermédio de Pérgamo. E isso vai exercer uma grande influência também no Império Romano, a tal ponto de que no futuro nós vamos ver instalado ali em Roma, né? Ou no futuro não, mas no futuro nós vamos ver a queda daquele sistema que está instalado em Roma, que a Bíblia chama de a Grande Babilônia. Mas a entrada no Império Romano do sistema babilônico foi por intermédio de Pérgamo. O pontífice, ele não tem no início do surgimento da Igreja Católica também? Até hoje, né? Então, mas isso vem da onde? Vem da Babilônia. Na noite em que a Babilônia caiu, em que os persas invadiram a Babilônia, o clero e os sacerdotes da religião babilônica fugiram e se instalaram em Pérgamo, e ali o imperador deu o nome a ele de Pontífices Máximos. Então, esse é um dos grandes motivos que o estudante de Apocalipse, quando ele vai falar da Babilônia ou da confusão, muitas vezes eles atribuem a grande meretriz com Roma, né? E também fazem ali assemelham, né? Ou juntam ali também com a Igreja Católica. Então você vai ler muito isso em comentários, né, quando a pessoa está dando estudo sobre o livro de Apocalipse. Então, vemos que o sistema, né, que um dia talvez nós podemos pensar em todo o que é o sistema babilônico, que é algo muito interessante e esclarecedor, mas esse sistema da religião babilônica se instala em Pérgamo e assim entra no Império Romano. Vale lembrar que Pérgamo também, nós não vamos dar todos os detalhes aqui, não é nosso objetivo, né? Até alguma pessoa nos cobrou isso, não é objetivo. Nosso objetivo é dar uma luz e lições para as pessoas levarem para a sua vida e despertar as pessoas quanto à importância de estudar o livro de Apocalipse. Outro detalhe com respeito a Pérgamo é que lá em Pérgamo tinha uma biblioteca com 200 mil livros e só era superada na antiguidade pela biblioteca de Alexandria. Mas um dos reis de Pérgamo, ele quis transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. E o que ele fez? Alguns séculos antes de Cristo, ele foi até um bibliotecário de Alexandria e o convidou para que ele fosse morar em Éfeso, cuidar da biblioteca de Éfeso, o que enfureceu o rei do Egito, que colocou um embargo, não permitindo que se mandasse papiro, né, do Egito para
Pérgamo. E Pérgamo então ficou sem material para as pessoas escreverem. E lá em Pérgamo os escriturários desenvolveram o que é conhecido como pergaminho, que ao invés de ser feito no papiro que vinha do Egito, passou a ser feito em couro. Então o papiro era muito comum, mas o pergaminho foi tomando espaço. E foi lá em Pérgamo então que inventaram o pergaminho. Só uma curiosidade a respeito da cidade: o Senhor Jesus vai trabalhar com fatos da história, mas era um lugar hostil, era muito difícil ser cristãos, mas eles não estão sendo encorajados a deixar Pérgamo, eles estão sendo encorajados a permanecer ali e ali testemunhar da pessoa do Senhor Jesus. O interessante é quando fala que Antipas foi a sua fiel testemunha. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus é descrito como a fiel testemunha de Deus. Falamos isso no vídeo 1 sobre Apocalipse. Agora, Antipas é sua fiel testemunha. Tem honra maior para um cristão do que receber um título, ainda que seja isso em escala bem menor, é claro, do Senhor Jesus igual, né? Ser honrado pelo Senhor Jesus com um fiel testemunha. Então, testemunha, ali, essa palavra se confundiu no passado como mártir, né? E Antipas foi martirizado também pela sua fé. Então, o Senhor Jesus vai dizer no versículo 14 que tem algumas poucas coisas contra a igreja de Pérgamo. Ele fala que tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para comesse do sacrifício da idolatria e fornicasse. O que isso significa, né? Bom, Pérgamo significa casamento. E nós vemos que a perseguição aparentemente estava no passado aqui. Parece que essas pessoas que ensinavam a doutrina de Balaão estavam ensinando os cristãos de Pérgamo que a separação entre a igreja e o mundo não precisava ser tão acentuada desta forma. Que os cristãos deveriam fazer algumas concessões para a sociedade, que eles não deveriam ser tão separados, que eles não deveriam ser tão diferentes, que eles não deveriam ser pessoas tão diferentes e separadas. A palavra é essa. E não muda, porque hoje tem muitas pessoas com essa ideia. Que o termo santos, né, significa separado. Separado. E tem pessoas que dizem que não, nós estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Mas você percebe pela vida da pessoa que ela está 100% dentro do mundo, fazendo todas as coisas do mundo. Então, como assim? Se a pessoa é santa, ela é separada do mundo. Ela vive no mundo, mas ela não pratica as coisas do mundo. Nós somos exortados pela palavra de Deus a viver aqui como peregrinos e estrangeiros. E nós estamos nesse mundo de passagem. Normalmente, a palavra que é usada para os crentes que habitam no mundo é uma palavra que fala de uma habitação transitória. E o curioso é que quando fala que sei onde habitas, é uma palavra, essa palavra usada aqui no versículo 13, habita, é uma palavra que descreve uma habitação permanente. Então, os cristãos de Pérgamo estavam sendo seduzidos a encarar o mundo como a sua casa, né? E não é isso a palavra de Deus ensina. Ela ensina que nós somos peregrinos e estrangeiros. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vivemos como se estivéssemos de passagem, porque estamos indo para nossa casa. Nós não nos misturamos com esse mundo e nós temos que ser diferentes deste mundo. A diferença entre os cristãos e as pessoas do mundo deve ser marcante. Nós não vamos nos adaptar a este mundo, porque aqui não é a nossa casa. O Senhor Jesus disse: vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi, então o mundo vos odeia, assim como odiou a mim. Então o cristão, ele é uma pessoa fora da curva mesmo deste mundo. Ele é estranho aos costumes deste mundo, ele não se molda, ele não se adapta. E esse texto que você acabou de citar aí, está em 1 Pedro capítulo 2, ele tem uma palavrinha bem interessante. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, muitas vezes, dentro do cristianismo, há pessoas apaixonadas pelo mundo, né? Elas sentem desejo e atração pelo mundo. Quando Pedro exorta
a abster, né? Ou sair fora dessas paixões carnais. Pelo contrário. Aí depois ele diz, ó, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no caso aqui dos pagãos, né? Para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, você está no mundo, mas você tem que ser santo no mundo, de tal forma que eles vão ver seu bom procedimento e eles até possam se interessar pelo cristianismo. Agora, um cristão que se atola, né, tem uma paixão no mundo, é muito difícil um cristão desse ajudar outra pessoa a ser salva de fato. Isso. Agora, pensando um pouco na história de Balaão, Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Então, quando ele percebeu que seria impossível abençoar aqueles que Deus, amaldiçoar aqueles que Deus abençoou, então ele traçou uma estratégia, dizendo: olha, Balaque, você vai fazer o seguinte, você vai enviar mulheres para lá, pessoas aqui do seu povo para lá, que vai começar a conversar, chegar, se enturmar com os filhos de Israel, e essas mulheres, devagar, elas vão seduzi-los, e uma vez que eles caírem em pecado, então não vai ser necessário que eu os amaldiçoe, porque a ira do próprio Deus vai cair sobre eles. O que vocês têm que fazer, Balaque, é fazer com que o povo de Israel se misture com o seu povo, e que eles comecem a devagar, e vai seduzindo eles lentamente, até que eles comecem a agir como o seu povo age, até que eles começam a praticar o que o seu povo pratica. Você vai fazer isso, e foi o que aconteceu. E ele teve tanto êxito nisso que morreram aproximadamente 24 mil do povo de Israel ali, né? Porque eles se misturaram com aquelas mulheres, foram seduzidos por elas e praticaram fornicação, e Deus então ali em Baal-Peor pesou a sua mão contra o seu povo, que morreu milhares dos filhos de Israel ali. Ele conseguiu isso. De que forma? Tentando fazer com que o Israel praticasse as mesmas obras que o povo de Balaque praticava. Então ele amou aquele prêmio da injustiça, e ele ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que eles comessem da carne sacrificada da idolatria e também fornicasse. Então, existiam algumas pessoas na igreja que vinham com essa conversa, né? E veja que tudo vai ser devagar, lentamente, e a tática é a sedução, né? E você vai envolvendo a pessoa, você vai trazendo ela, influenciando ela devagar, fazendo ela dar um passo após o outro em direção ao mundo. Foi isso o que essas pessoas estavam fazendo ali em Pérgamo. E aí os cristãos iam diminuindo a sua diferença com o mundo, devagar, lentamente, não de uma vez. E aí o que acontecia? Chegava até a situação em que eles estavam de tal forma misturados com o mundo que a igreja fez um casamento com o mundo ali. As práticas mundanas passaram a fazer parte da igreja. Isso aí. E está acontecendo isso até hoje. E como acontece? A igreja hoje tem se moldado ao mundo, né? E a igreja hoje tem práticas que não tinha no passado. E tem muita gente que diz: olha, isso não precisa ser desta forma, não. E assim a diferença vai desaparecendo, e os cristãos passam a querer pertencer a este mundo e ter a glória deste mundo, os costumes, os padrões e os conceitos mundanos. E aquele argumento, né? Não, se a gente continuar nesse tradicionalismo, nós vamos perder membros, não vamos conquistar novas almas. Só que eles conquistam sim. Muitas pessoas que nem têm salvação de fato. Isso. Agora, não era somente esse problema de levar os filhos de Israel a comer da carne sacrificada aos ídolos, e nós vamos frisar melhor isso na próxima carta, e também a fornicar, né? O que seria isso? Seria literal? Seria espiritualmente? Né? Nós vamos tratar isso na próxima carta, da carta de Tiatira. Mas também, vale a pena frisar que o versículo 15 diz: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Mais uma vez nós estamos vendo aqui, Rafael, os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas é presente. Mas lá em Éfeso, você vai lembrar que o Senhor Jesus diz: tem, porém, a teu favor que odeio o quê? As obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A diferença é que lá em Éfeso, isso era obra dos nicolaítas. Aqui em Pérgamo é doutrina. O que acontece? A doutrina bíblica, o que ela faz? Ela molda as nossas obras e ela molda a nossa vida. Não é assim que funciona? Nós nos adequamos
a doutrina bíblica. A nossa vida, ela deve estar em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus, com a sua doutrina, com a doutrina dos apóstolos. Então, tudo que nós desejamos fazer, que é contra a doutrina dos apóstolos, nós abandonamos. As nossas obras são moldadas pela doutrina. Agora, aqui eles inverteram a ordem. A obra moldou a doutrina. Aquilo que era obra passou a ser doutrina, né? Então tem muita coisa dentro da igreja hoje, Rafael, que as pessoas dizem que são doutrinas e na verdade não são, né? Não são doutrinas, obras, são costumes, são tradições que as pessoas incorporaram na igreja, que agora eles acham que é doutrina, e isso não se pode mexer porque está na palavra de Deus e não está nada, né? E as pessoas pegam firme nisso, se agarram nisso e às vezes gostam mais dessas coisas do que das próprias doutrinas. Foi a mesma inversão de valores que os fariseus fizeram. O Senhor Jesus disse que eles chegavam a anular a obra de Deus, a vontade de Deus, por causa das tradições deles. Então eles colocaram as suas tradições acima das vontade de Deus e acima das questões bíblicas. O que está acontecendo aqui em Pérgamo é isso. Ao invés da doutrina moldar a obra é que moldou a doutrina. Agora o Senhor Jesus vem e fala para eles que eles deveriam se arrepender. Se isso não acontecesse, em breve ele viria à igreja e contra eles, ou seja, contra aqueles que ensinam como Balaão e aqueles que ensinam doutrinas dos nicolaítas, ele iria batalhar com a espada da sua boca. Então ele não ia batalhar contra os cristãos fiéis, contra as suas fiéis testemunhas, contra aqueles irmãos que suportaram a tribulação, contra aqueles irmãos que estavam testemunhando fielmente do Senhor Jesus naquele ambiente absolutamente hostil a eles e perigoso. A batalha seria contra eles, ou seja, contra aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão e aqueles que também ensinavam a doutrina dos nicolaítas. E ele ia pelejar com eles com a palavra da sua boca, com a espada que saía da sua boca. Nós tratamos isso quando falamos de Apocalipse capítulo 1, que a espada que sai da boca do Senhor Jesus é um símbolo da sua palavra. Então eles seriam, a sua doutrina, os seus ensinamentos, eles seriam trazidos à luz da palavra de Deus e evidentemente seriam reprovados. Mas vamos lembrar que a palavra de Deus é apta para ensinar o homem, para corrigir o homem, para fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. É desta forma que o Senhor Jesus iria pelejar com eles. Tudo iria ser testado conforme a palavra. E aqueles que se submetessem à palavra do Senhor Jesus seriam corrigidos, seriam educados e seriam trazidos de volta para o caminho da justiça. Mas aqueles que se opusesse e continuasse teimando, né, na sua rebeldia, o que ia acontecer? A palavra dele é uma espada afiada de dois gumes. Tem dois efeitos: ou ela salva, ou ela corrige, ou ela exorta, ou ela edifica, ou ela condena mais ainda. E essas pessoas iriam experimentar e vão experimentar a ira do Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que a mensagem é uma igreja, mas também no final sempre ele menciona o indivíduo. Ele fala com a igreja, mas também há uma mensagem para o indivíduo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, né? São promessas aqui do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E uma pedra, nesta pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Veja que aqueles que foram seduzidos, eles comeram das coisas sacrificadas aos ídolos. Mas nós sabemos que o maná, ele é o alimento que Deus deu ao seu povo. Era o pão que descia do céu. Você pode se abster desse mundo. É lógico que existem outras interpretações, mas eu gostaria de dar essa interpretação. Deus te promete um alimento muito superior. Um alimento que vem fazer muito mais bem à tua vida. E você se abstém das coisas que o mundo oferece, mas você terá um grande alimento vindo do céu, que vai refrigerar a sua alma, vai trazer alegria à sua vida e vai fazer com que você esteja mais próximo de Deus. Ao invés de você receber o alimento imundo deste mundo, você será alimentado por Deus. Quando ele fala o maná escondido, né?
Nós sabemos que na Arca da Aliança existia também um vaso com o maná. E esse vaso ficava ali na Arca da Aliança, onde era o mais interior do templo e aonde estava a presença de Deus. Ele está falando de uma comunhão tão íntima e de ser alimentado tão intimamente pelo Senhor Jesus Cristo, que você estará ali na sua presença e desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem para você. Que mais? Ele daria do maná escondido e daria também uma pedra branca. E uma pedra, nesta pedra, um novo nome, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Esta pedra branca, nós podíamos fazer inúmeras aplicações segundo o costume da época. E cada uma delas reforça uma bênção que esta pedra branca podia trazer. Mas como o nosso tempo está acabando, vamos falar das principais. Uma pedra branca num tribunal, os jurados chegavam à sua conclusão e se ele achava que a pessoa era inocente, ele colocava uma pedra branca no recipiente, e se ele achava que a pessoa era culpada, ele colocava uma pedra escura. No final, eles abriam aquela urna e se houvesse mais pedra branca, a pessoa era inocente, e se houvesse mais pedras escuras, as pessoas eram culpadas. Então, o cristão, ele recebe da parte do Senhor Jesus a justiça de Deus. Paulo diz: eu quero ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que venha da lei, mas a justiça que vem por intermédio da fé. Então o cristão é justificado com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus ele seria declarado inocente na base do sacrifício do Senhor Jesus. Tem outro significado. A pessoa tinha o costume também de, no final do dia, se aquele dia foi um dia feliz, em que ele viveu bem e foi abençoado, ele colocava uma pedra branca. E no final do dia, ele foi um dia ruim, foi um dia de derrotas, de fracasso, ele colocava uma pedra escura. Então, no final da vida daquela pessoa, eles contavam as pedras. Se houvesse mais pedra branca, eles iam dizer que aquela pessoa foi uma pessoa feliz. E se houvesse pedra escura, eles iam dizer que aquela pessoa foi triste. Então, o cristão que está próximo do Senhor Jesus, não importa a tribulação, não importa o que está acontecendo com ele, ele terá uma vida feliz. Agora, nesta pedra também tem um novo nome. E nós sabemos que Deus mudou o nome de muitas pessoas. O Abrão virou Abraão. Mas não é somente o nome que mudou. O seu status mudou. A sua relação com Deus mudou. O Abrão, que se transformou foi mudado o seu nome de Deus para Abraão, passou a ter o nome de amigo de Deus, passou a ser considerado o pai da fé e foi o patriarca da nação de Israel. Veja o novo status que ele ganhou aí diante de Deus. A Sarai, sua esposa, que passou a ser Sara, ela foi a grande matriarca da nação de Israel. O Simão, né, passou a chamar Pedro, a pedra. Então, o Saulo, que era o perseguidor da igreja, passou a ser chamado Paulo. Então diversas pessoas tiveram seu nome mudado e esse nome trazia uma bênção da parte de Deus e trazia também um novo status diante de Deus, assim como Jacó, o enganador, que Deus mudou o seu nome para Israel, o príncipe de Deus. Então Deus está dizendo que ele, nesta pedra branca, escreve um nome que ninguém sabe. Então está falando de uma nova relação sua com Deus e de um novo status. Você será considerado um servo de Deus, assim como aqueles heróis da fé foram considerados homens dos quais o mundo não era digno. Então é essa bênção que o Senhor Jesus tem prometido a todos aqueles que a Ele são fiéis. E por tudo que nós falamos aqui nesse programa, a gente percebe que as aplicações são válidas até hoje. O livro de Apocalipse, ele está no preterismo ou no futurismo? É claro que algumas coisas já aconteceram, outras coisas ainda vão acontecer e outras coisas continuam acontecendo. Então ele é futurista, são sim para os nossos dias. Por isso que no final do texto, Jesus Cristo diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós percebemos então que o livro de Apocalipse ele ainda é atual. Vamos continuar então na nossa exploração das cartas às igrejas de Apocalipse no próximo programa. Até mais. É isso aí, então terminamos mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Se você ainda tem alguma dúvida ou até mesmo uma sugestão, pode nos enviar no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou até mesmo no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452, 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!